Eu Fora canto as muito em roda resenhas. de amigos, né? Porque eu toco sanfona Aham. e o pessoal chama, né? Chama pra Entendi. festa. Inclusive, se eu for sem a sanfona hoje, eu não posso entrar. Já percebi, né? Que Então, eu Você cheguei não a é cogitar. bem-vindo sem a sanfona. Eu cheguei a cogitar a sua não entrada aqui porque você não trouxe hoje, né, mano? Exato, é um risco que eu corro. Geralmente eu deixo no porta-mala. Hoje, por acaso, não está. Mas eu já até ameacei deixar a sanfona na festa e ir embora. Falei, ó, a sanfona que vocês queriam tá aí. Agora eu já vou, vocês fiquem com ela. E vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Sanfona, pra mim, é um instrumento, assim, um tanto quanto distante. Até porque boa parte dos instrumentos que eu já tive contato são instrumentos da igreja atual, né? Então, Sim. guitarra, baixo, bateria, teclado e aquela coisa ali muito fechada. Tocar sanfona é um instrumento muito complexo, muito complicado. Como é que é? É um instrumento complexo. Por quê? Na mão direita, ele é um teclado. Um teclado ali, ele tem 44 teclas, né, pretas e brancas, é a mesma escala de um piano, de um teclado convencional. E você tem a mão esquerda. Na mão esquerda, você tem diversas configurações de sanfona. No meu caso, a sanfona é de 120 baixos. Então, aqueles botõezinhos lá tem 120 aqui na mão esquerda. Caramba. Como a gente só tem 12 notas originais, né, entre naturais e sustenidos, bemóis, aquelas coisas, tem muita repetição de nota. Então você trabalha muito com a questão de aproximação. Você toca Mas é repetição em oitavas diferentes ou é repetição mesmo? repetição. A sanfona só tem uma oitava. De notas soltas na mão entendi. esquerda, que a gente faz... Notas soltas, eu quero dizer que não estão num acordes, né? Sim, sim. Porque a sanfona também tem acordes prontos. Então, as duas fileiras mais internas da sanfona, da minha sanfona de 120 baixos, é o que a gente chama de baixo solto. São notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. São notas soltas e ela tem só uma oitava. Ela fica dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ela volta lá pro dó lá embaixo. Entendi. Esse dó é sempre na mesma... Na mesma oitava. né? Mesma E aí frequência. com isso, você cria na verdade, uma ilusão auditiva, né? Que você pode fazer uma escala, você pode solar uma música lá e quem tá ouvindo cria uma ilusão de que eu tô tocando várias oitavas, eventualmente, mas não tô. Entendi. E aí ela é complementada nas fileiras de fora com os acordes. Então na mão esquerda você tem um acorde maior, você tem um acorde menor, você tem um acorde com sétima e você tem um acorde diminuto. Entendi. Então, quando eu pego uma fileirinha, uma diagonal no acordeon, eu tenho a tônica como baixo solto, eu tenho a terça maior como baixo solto, e aí eu vou saindo com acorde maior, de dó maior, dó menor, dó sétima e dó diminuta. Legal. E aí eu tenho isso para todas as notas. Então é um instrumento complexo. Então, um meio diminuto, por exemplo, não existe. Não, quando você vai formar um meio diminuto, aí eu tenho que fazer combinações. Por exemplo, eu pego... entendi. Mano, é isso que eu acho que é a piração maior. Porque isso, tudo que você explicou até agora, é decorável. Mas se você eventualmente, você adapta pra outras coisas, não é? Tem que adaptar. Eu não consigo trabalhar sempre na mesma diagonal. Por exemplo, se eu quiser montar um meio diminuto, um si meio diminuto, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a terça que tá no sol e tocar com ré menor. Você vai ficar si, ré, fá, lá. Que seria a... Então eu tenho que já usar duas fileiras. Tocar o si, a terça do sol, e aqui na fileira de cima tocar o ré menor. Se eu quiser tocar uma menor com sétima, que eu também não tenho, nesse mesmo exemplo eu teria que tocar o si e o ré maior, para ficar si, ré, fá sustenido lá. Entendi. É muito brisa. Aí, com esse conceito, a gente já imagina, nossa, então todo sanfoneiro manja muito de harmonia, né? Na verdade, não. Isso que é louco. A maioria... Ó, levantei a bola boa pra você chutar agora, porque hein? você vê, como é um instrumento que tem uma tradição nordestina, é muito, muito forte, né? Sim. É muito comum você ver as pessoas as pessoas até analfabetas, muitas pessoas... Hoje menos, claro, porque graças a Deus houve uma evolução educacional Muito em todas maior, né? as regiões do Brasil, né? Mas antes, quando o acordeon era de fato popular, lá na década de 60, 50, você tinha, tanto aqui no Sudeste como no Nordeste ainda mais, você tinha um percentual muito grande, inclusive, de analfabetos, muito mais, inclusive, na música, né? Se já eram Sim. alfabetos
nas letras. É que era muito da tradição, né? Os filhos viam os pais tocando, acabavam tentando achar, via que ficava bonito, mas não sabia o que estava Não, e outra, fazendo. é a sabe? questão instintiva também, né? Tem gente que vai e toca por instinto, cara. Não é porque... Tem gente que sente que um acorde meio diminuto cabe porque ele acostumou com a sonoridade, não porque ele tá no campo harmônico de determinada escala. Ele simplesmente... Cara, aqui é aquele acorde que é um pouco mais tenso, que tem... Ele não vai pensar como a gente, o acorde diminuto tem 2 tríades que vai causar uma tensão e eu vou cair ali, vou substituir 2 acordes aqui, se eu quiser ele vai repousar aqui ou vai repousar ali, não. Vai falar, é aquele acorde esquisito. É aquele acorde esquisito, que dá aquela sonoridade que eu quero. Entendi. E isso se aplica a fenômenos do acordeon como Dominguinhos, como Luiz Gonzaga. Vai falar, os 2 estão falecidos, não poderão dar os próprios depoimentos, senão eu chamaria para estarem aqui com a gente. Mesmo Mas porque você teria acesso, né? Que você conhece gente pra caramba. Eu conheci o Dominguinhos, tive esse prazer de aí, conhecer legal, bem o Dominguinhos. E aí orgulho da família esse menino, velho. E aí, ele não sabia. E é um gênio. Essa é a diferença, né? O gênio não precisa saber formalmente, Entendi. em geral, né? Mas a gente tem que lembrar que o gênio é exceção. É exceção. Muita gente quer ser gênio, mas tá faltando um quê de genialidade mesmo. Exatamente. De fato. Não quer estudar. O gênio é como dizia minha professora, a Regina, que Nossa, você conheceu, a tem professora história, de hein, acordeon. O gênio nasce pronto, né? Esse aí... Na verdade, eu tive um professor de harmonia que falava uma coisa muito engraçada. Ele estudou muito harmonia, ele estudou em Berkeley, lá na Califórnia. Estudou harmonia numa época de ouro que o Nelson Aires estudou, década de 70, um grande pianista, Sim, todos sim. arranjadores e tal. Ele estudou nessa mesma era. E eu fui fazer aula de harmonia com ele durante um tempo. E aí ele falava assim, cara, sabe por que eu estudei tanto harmonia na minha vida? Não. Ele falou, eu queria entender por que tudo que o Miles Davis faz dá certo e tudo que eu faço não. Fala, tudo que o Miles Davis, sem estudar, faz dá certo, eu vou tentar fazer, não sai nada daquilo. Que doideira. Então ele falou, é por isso que eu fui estudar muito, para entender as linguagens desses caras, mas que esses caras criaram do nada. Sim. Criaram Que são, de fato, os gênios, né? os gênios. Os gênios criam, né, imagina um gênio da arte, um gênio, né, da pintura, ele pinta, saiu alguma coisa. Depois as pessoas vão estudar, falar, olha, ele usou talvez tal técnica aqui, aquilo vira uma escola, agora a escola impressionista, a escola X, sei lá. Mas teve que vir um gênio. Então, mas é que tá. E o cara veio do nada, instintivamente, fez aquilo e ficou maravilhoso. Sim, sim. Você acha que se esse cara tivesse acesso à educação que a gente tem, ele seria um gênio? Ele expressaria isso? Ou será que esse estudo limitaria ele? O que você acha, mano? Eu acho uma excelente discussão essa. Eu acho que em muitos casos poderia engessar um gênio. É uma isso, opinião. cara. O meu problema é que eu estudei música, senão seria maravilhoso, cara. Te colocaram numa caixinha. Pô, cara. Né? Quando coloca, fala isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, começa a complicar. Exatamente. Né? Mas de fato, eu acho o seguinte, eu acho que o estudo é sempre importante, sempre. Inclusive para os gênios, né? Mas existe, eu acho que alguém precisa, quando isso ocorre, alguém precisa enxergar a genialidade daquela pessoa para poder dar espaço, não sufocar. Porque, de fato, nesse caso, a educação formal pode sufocar. Não que ela vá sufocar, mas ela E acredito poderia. que aconteça nas maiorias dos casos, né? Eu acho que é mais complicado, porque se o cara que é um gênio e ele tem acesso a uma educação formal, o cara que está ensinando formalmente, ele vai ensinar aquilo que ele sabe, que é justamente engessar. Tipo, não tem muito como É que, fazer. de fato, tipo... eu acho que a nossa educação atual é, de fato, uma educação engessada, né? Você é aquilo, você faz aquilo para chegar num determinado ponto, para você conseguir algo e aquilo é a sua vida e acabou. O duro é chegar no equilíbrio disso, né, meu? Exatamente. Aí que tá o problema. Eu acho que
um bom exemplo disso é o próprio filme do Mozart, né? Não sei se vocês Sim, viram. eu não cheguei a ver ainda. É o Salieri, né? Que era o maestro. Ah, o segundo lá, né? Eu não sei se é esse o nome, mas aí depois alguém pode verificar. Ele era o maestro da corte, né? Então você tinha, naquela época eram cargos muito requisitados, você tinha que estudar muito porque era uma chance de ascensão para quem não era nobre de nascença, né? Então Exatamente, a música você era tinha acesso a um local que ninguém nem imaginava, né? Exatamente, você ser ali o maestro da corte ou da igreja. Sim. E ele coloca lá no final do filme, fazendo um pequeno spoilerzinho aqui, tem uma hora que ele tá falando com Deus, né? Esse maestro. Ele tá falando com Deus porque ele percebe que ele passou uma vida com aquela síndrome do impostor, né? Que quando ele descobriu o Mozart, ele de fato era o melhor músico da corte, tirando o Mozart, só que ele se sentia muito abaixo de Mozart. Sim. E uma das queixas que ele faz a Deus, nessa oração, digamos assim, lá no filme, ele diz assim, Deus, é uma pena, eu queria muito ter sido Mozart, eu amo a música, né? Faço isso com amor. Só que você me deu sabedoria suficiente para entender que eu nunca vou ser o Mozart. Esse é o problema. Ele falou, por que você me deu a chance apenas de ter o conhecimento suficiente para entender que eu nunca vou ser o Mozart? Olha que impactante. Profundo, né? Que profundo. E que triste, né, velho? E que triste. Que triste. É porque é o gênio, não tem como chegar, né? São situações. O Mozart, uma época em que as partituras não eram da igreja, não eram disponibilizadas, ele ouviu tudo, chegou em casa, tocou todas as músicas de memória. De cabeça. Absurdo, né? Ouvido velho? absoluto. Um absurdo, cara. Que doideira. Né? Então, realmente. E é um ouvido absoluto mesmo, né? Porque ele não é que nem. Dizem, né? Alguns dizem isso, alguns dizem que não, mas que é possível desenvolver um ouvido absoluto com estudo desde a tenridade. Uma idade muito pequena, se você começa a fazer estudos específicos, você consegue desenvolver um ouvido absoluto. Não sei se isso é verdade, você pode me corrigir nisso. Mas o Mozart provavelmente não teve acesso a isso, né? Ele nasceu com ouvido absoluto. Absoluto, de fato, né? Eu sei que existe uma discussão nisso. Né? Sim, tem uma discussão e o que eu entendo, o que eu pesquisei a respeito é o seguinte. De fato, quem começa a estudar às vezes desde cedo, às vezes até um pouco mais tarde, mas quanto mais cedo, melhor, porque mais próximo vai chegar disso, consegue desenvolver um ouvido praticamente absoluto. Mas Sim. Esse praticamente não pode sair dessa frase, né? Você acha que é absoluto porque não é absoluto, senão o absoluto já absorveria o praticamente, sim, né? Sim. Quando uma coisa, digamos, absoluta, ela é pronta, ela não precisa de aditivos. Ela é 100%, né? Então, é que alguns dizem que a pessoa já pode as pessoas nascem com isso, só que com o tempo vão perdendo, porque não desenvolveram essa sensibilidade. Olha, é algo que eu acho que de fato faz sentido, até porque eu acho que a criança, quando ela nasce, ela é um brinquedinho que a gente molda ela. É um né? HD aberto, né, cara? Exatamente, que você vai colocando muitas coisas. E acredito que quando você vai instigando certas coisas da criança, ela vai aprendendo a desenvolver aquilo. Então, por exemplo, um outro ponto que se existe muito, né? Aí já um lado um tanto mais quanto, digamos, religioso, né? Pô, muitas crianças, elas têm a visão aberta de uma forma muito grande, e isso é muita das crianças têm, que é algo que não é instigado, e depois que as crianças crescem, elas perdem. Eu acredito que a música é a mesma coisa, elasticidade do corpo é a mesma coisa. A criança, se você instiga ela a sempre fazer exercícios, a sempre praticar alongamentos e tudo mais, a criança não perde. Mas aí eu, por exemplo, eu não consigo chegar no meu pé sem dobrar a perna. Eu também não. Entendeu? Até sotaque. Exatamente. Tem uma questão da musculatura que uma criança que... Por exemplo, meus filhos que aprendem 2 idiomas, eles não têm sotaque em nenhum dos dois, porque
Eles desenvolvem a musculatura dos dois, que Sim. tem uma janela de oportunidade para isso, né? Que Exatamente. depois você começa a consolidar os ossos, etc. A mãe deles fala português extremamente bem. Mas você conversa com ela, você sabe que ela não é daqui. Exatamente. Não tem como. Porque ela foi criada Não lá tem como. nos Estados Unidos. Mesmo nós, se nós nos tornarmos hoje fluentes em outro idioma, certamente teremos o sotaque, porque Sim, sim. tem uma estrutura.